Olá, aqui é a Joyce Diagonal e hoje eu vim mostrar as minhas leituras do mês de julho. Foram 12 leituras, tem muitos quadrinhos, então vamos lá. Eu vou começar então mostrando essa leitura que eu iniciei o mês, que é A Aurora Entre as Sombras, que foi, gente, uma leitura, assim, impressionante, porque eu não tava esperando o que eu encontrei aqui dentro dessa HQ. Dá pra ver que ela tem um traço super fofinho, delicado, né? Bem colorido. Porém, como é que eu posso explicar? Aqui a gente vai acompanhar alguns seres, tá? Que vivem dentro do corpo de uma menininha. E vai acontecer algo com essa menina, ela vai morrer. Eu não vou dizer quais são as circunstâncias. Então esses seres que estavam acostumados ali a uma rotina, eles se veem nesse mundo dos humanos, assim, entre perigos. Então eles têm que sobreviver então a essa nova realidade. Aqui tem um exemplo, aqui é a mão da menina já, tá? Essa menina vai começar a entrar em decomposição porque ela está perdida na floresta. E aqui a gente tem a Aurora, então, que seria a protagonista. A gente vai acompanhar a Aurora e, como toda a comunidade, vai começar a acontecer algumas coisas que são bem conflitos humanos, de união, amizade, companheirismo, até que essas coisas vão acabar apresentando uma nova realidade e outros sentimentos também vão estar surgindo entre essa realidade, que vai ser inveja, traição, interesse. Então é muito interessante e eu gostei muito dessa leitura. Em breve eu quero fazer resenha pra vocês. Depois eu acabei lendo então Blood, uma história de sangue. E essa história, gente, é bem complexa, assim, de se entender. É uma história que tem várias camadas, mas resumidamente, falando de uma forma bem rasa, assim, a gente vai acompanhar o ciclo da vida de um vampiro, desde o seu nascimento até a morte, tá? Só que assim, não é uma história linear, a gente vai ter algumas fábulas aqui dentro. Vai ser alguns episódios, são 4 episódios, se eu não me engano, onde a gente vai acompanhando esse ciclo. E aqui no prefácio dessa HQ, o autor vai dizer pra a gente deixar a história nos levar. Então tem muito disso também no final, algumas coisas são bem interpretativas, mas eu gostei bastante de conhecer Blood. Eu acho que foi uma leitura bem diferente, principalmente falando de HQs, né? E a arte, gente, é lindíssima, lindíssima mesmo. Vou mostrar aqui algumas dessas artes pra vocês. Olha. É muito bonito. É uma HQ longa, assim, relativamente. Deixa eu mostrar outra aqui. E assim, gostei bastante da história. Eu quero ver se eu consigo desenvolver mais essa resenha escrita, porque falando assim, ela é tão complexa, tão cheia de camadas, que é um pouquinho difícil. Depois eu peguei pra ler, então, Textos Cruéis para Serem Lidos Rapidamente. Mês passado eu li o lançamento deles, que é o Onde Dorme o Amor. Eu acho que é esse o nome. Então eu fiquei muito curiosa para conhecer esse livro aqui, que seria o primeiro. E eu gostei mais desse primeiro mesmo do que aquele segundo. Eu encontrei alguns problemas no Onde Dorme o Amor, alguns poemas um pouco repetitivos, algumas histórias repetitivas, por se tratar de vários autores também. E aqui, como a gente tem só um autor, que é o Igor, eu acho que a mensagem conseguiu ser passada de um modo mais simples e direto, sabe? Então, gostei. Não é um tipo de leitura assim que super me emocionou, mas gostei de ter conhecido e, enfim, esse é um dos livros mais vendidos por muito tempo no ano passado. Acho que o novo também se encontra entre os mais vendidos, então valeu a pena por conhecer do que se trata, então, Textos Cruéis. Depois eu peguei pra ler outra HQ, ou uma graphic novel, eu não sei bem. É um compilado das artes dessa artista que se chama Pang, eu acho que é o nome dela, é essa artista aqui. Aqui a Roca, ela reuniu então o trabalho que ela faz dentro de um portal que tem como ideia então tá descobrindo novos artistas. O portal se chama Grafólio e semanalmente então essa artista Pug vai lá e faz essa colaboração dela, que é colocar cenas do cotidiano dela com o namorado dela. Então é muito fofinho. A gente vai ter algumas cenas assim, ela fazendo uma surpresa, e basicamente é isso. É a rotina de um casal de namorados
que compartilham momentos, sentimentos. É muito, muito, muito bonitinho. Eu gosto bastante da arte dela, pelos cenários que ela cria. Sério, tem um aqui que dá vontade de morar dentro, muito bonito mesmo. Enfim, foi uma leitura bem fofinha, super rapidinha de fazer. Já li algo parecido como, acho que é Sup, que saiu pela Roku também, então tá aqui, recomendo bastante. Depois eu peguei pra ler Lady Killer, que é essa HQ então que saiu pela Dark Side. Esse aqui é o primeiro volume de 2. E aqui é uma ficção, então a gente vai ter como protagonista uma serial killer, mas que também é uma dona do lar, ali, dona de casa dos anos 60. Deixa eu ver se eu mostro aqui ela. Aqui nós temos ela então, que se chama Josie Schuler. E, gente, essa HQ tá muito bonita e eu me apaixonei por essa história. O traço é lindíssimo. É muito legal que como os artistas aqui, que é a Joelle Jones e o Jamie S. Rich, que tem um propósito deles fazerem essa HQ nos anos 60, tá? Porque lá, nessa época, a gente sabe que os americanos tinham aquele sonho americano de ter a vida perfeita, a família perfeita. E aqui a gente vai ver que não é bem assim. E também a gente vai ter uma crítica bem forte como as mulheres eram vistas naquela época e como a Josie, ela vai se impor, então, de um modo diferente. E, enfim, ela é uma serial killer, né? Mas ela precisa manter as aparências com o marido dela, com a família dela. Isso é muito interessante de ver, então, como o chefe e os colegas de trabalho dela tratam ela, mesmo ela sendo a melhor, assim, vamos dizer. E eu gostei bastante, eu tô louca pra ler a continuação, então. Depois eu li 3 livrinhos infantis, inclusive eu já fiz um vídeo sobre eles aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem, então eu não vou falar muito sobre eles. Eu li primeiro, então, Jumanji, que todo mundo deve conhecer. Li também Zathura, ambos do Chris Van Allsburg. Essa aqui é aquela história dos filmes que já foram adaptados em 98 e 2008, se eu não me engano. Enfim, gente, eu falei bastante sobre esses livros e o como eles conseguem atingir públicos diferentes, não só crianças, mas também o público adulto. Mais uma vez eu vou deixar o link aqui para vocês conferirem, lá eu consigo falar melhor sobre essas leituras. E a mesma coisa acontece com a Amiga Ursa, da Rita Lee, que vai contar a história então da Ursa Rowena, que infelizmente acabou falecendo no mês passado. Mas assim, são 3 livrinhos infantis, mas que eu acho que vale muito a pena ter na estante, principalmente esse aqui, porque ao comprar Amiga Ursa vocês vão estar ajudando também o santuário que ajuda esses animais que foram maltratados durante a vida, em zoológicos, em circos, então acho muito importante. Depois eu peguei pra ler David Boring, do Daniel Clowes. O Daniel Clowes com certeza tá virando o melhor quadrinista, assim, pra mim. Eu já li 4 HQs dele e a cada HQ eu me surpreendo mais. Eu gostei bastante de David Boring. O Daniel Clowes, ele é uma referência nos quadrinhos underground e, sério, gente, o que ele consegue construir aqui é incrível. A gente vai conhecer então aqui o David Boring, que é um cara bem estranho. Ele é fissurado por bundas, sério, é muito cômico. Mas ele também é bem azarado, assim, então de boring ele não tem nada. E a gente vai acompanhar a vida dele, então a fixação que ele tem por uma garota. Vai acontecer algumas coisas que vão levá-lo até ela, algumas coisas também vão dificultar isso. Eu tô falando bem assim, por cima, pra não falar muito sobre a história, mas é muito legal porque essa história também vai ser contada em alguns atos, em pulos temporais um pouco diferentes, assim. Então, gente, é muito louco, recomendo muito se vocês gostam de quadrinhos. E eu também vou fazer um vídeo separado falando sobre os quadrinhos que eu já li do Daniel Clowes. Então, se já tiver saindo, eu vou deixar aqui em cima. Se ainda não saiu, vai sair muito em breve. A próxima leitura que eu concluí, eu não tenho ela em edição física, eu vou deixar aqui a capinha pra vocês conferirem, que é Um Pedaço de Madeira e Aço, do Chaboté. Essa aqui é uma graphic novel, então, que não tem fala nenhuma, então é só as ilustrações mesmo. E aqui a gente vai acompanhar vários personagens, mas o protagonista dessa história vai ser, então, um banco de praça, por isso, Um Pedaço de Madeira e Aço. Só que o mais legal disso é que a gente vai acompanhar o que acontece em volta desse banco, então, as vidas que vão passar por ele, então é bem emocionante algumas coisas, a gente vai ver que um casal que sempre vai para essa praça, senta nesse banco, em determinado momento não vai sentar mais.
Gente, é bem legal, foi uma experiência bem única pra mim, porque eu nunca tinha lido algo sem falas, e mesmo assim é interessante ver o quanto que, mesmo não tendo nenhuma palavra escrita te explicando o que tá acontecendo, tu consegue visualizar. E eu achei isso sensacional, e agora eu quero super ler o próximo livro que saiu deles pela Pipoca Nanquim também, que é Solitário. E eu tô bastante ansiosa, eu gostei muito de ter conhecido esse artista e agora eu quero acompanhar mais o trabalho dele. A outra leitura que eu concluí eu também não tenho ele em edição física, eu acabei lendo ele no Kobo, mas é uma leitura nacional que se chama Infinitum, do Alexandre Bento. Esse aqui, o autor me convidou para conhecer a obra dele e eu fiquei bastante surpresa com a leitura. É um young adult, assim, é para um público mais jovem, mas essa história vai se passar nos anos 80, então vai ter muita referência daquela época, muita música também. E aqui a gente vai acompanhar um protagonista, o Alex, que ele não quer, ele tem meio que uma síndrome de Peter Pan, ele não quer envelhecer, ele não quer morrer. E a história vai ganhar então um rumo diferente quando o Alex e os amigos dele vão descobrir que um professor ali deles na escola tem um método assim para imortalidade, vamos dizer assim. Enfim, só que isso a gente sabe que a gente vai entrar numa aventura, as coisas não são tão simples assim. E algo muito interessante que acontece nessa história é que o leitor vai poder decidir o final que a história vai tomar. É uma história interativa, então a gente consegue decidir o rumo que essa história vai tomar, o rumo desses personagens. Eu gostei muito, recomendo muito pra vocês, eu vou deixar aqui na descrição pra quem quiser conhecer. O autor disponibilizou de graça essa história, então é só ir no link que eu vou deixar aqui embaixo, baixar o e-book e ler. Bom, e a última leitura que eu fiz esse mês foi Oryx e Cray, que eu também li aqui no Kobo, da Margaret Atwood, e é o primeiro volume da trilogia Madadão. A gente vai conhecer a história conhecendo então uma pessoa chamada o Homem das Neves, e é ele que meio que vai narrar essa história, tá? A gente vai descobrir que ele é o último homem da Terra, e a gente vai descobrir como isso aconteceu, qual foi a relação dele então com essas duas pessoas, que é a Oryx e o Craig, e o porquê que o Craig então teve uma grande importância para transformar o mundo como ele está agora, com alguns seres um pouco diferentes, completamente modificados. Essa história, gente, é muito interessante mesmo, porque ela vai fazer diversas críticas o consumo desenfreado que está o mundo, sabe? Como a gente gasta absurdos em roupa, em comida, matando animais, enfim, mesmo sem precisar. Então ele vai bater um pouquinho na tecla de alimentação, com vegetarianismo, veganismo, enfim. E é bem interessante mesmo, aqui vai ter umas cenas bem bizarras, principalmente envolvendo esses animais modificados, sabe, única e exclusivamente para alimentação do ser humano. E, enfim, gente, isso é só uma pontinha assim do iceberg sobre essa história. Eu recomendo muito para vocês e com certeza eu quero dar continuidade a essa distopia. O segundo volume se chama O Dia do Dilúvio e o terceiro foi lançado recentemente pela Roku, que se chama Madadão. Então essas foram as minhas leituras. Eu sei que eu consegui ler bastante esse mês, eu fiquei muito feliz. Alguma dessas leituras já tem resenha lá no site, então não deixa de entrar lá. Diariamente sai resenhas por lá e outras eu vou tentar trazer a resenha aqui pro canal também. É isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê então no próximo mês. Tchau!